Irmãos, realmente, só um instante. Glória a Deus. Eu me sinto muito grato, sabe, ao Senhor pelo que Ele já tem feito na minha vida, pela minha família, né, pela minha família também em Cristo. E glória a Deus por tudo. E eu estava analisando, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas, né? Eu estava pensando no que o pastor Tiago falou para mim, Rafa, não se preocupa com o tempo não. Meu irmão, realmente surtiu um grande efeito. Irmãos, a primeira vez que eu recebi a oportunidade para trazer a palavra do Senhor para um pequeno povo, eu confesso que ali minhas pernas tremeram, a minha voz falhou e eu fiquei muito nervoso. Né? Em uma tarde a gente saiu para evangelizar, para convidar as pessoas para comparecerem ao culto à noite. E se aproximando do culto, sempre batia aquele nervosismozinho em mim. E quando chegou a hora do culto, começou os louvores, eu sempre adorei ao Senhor no louvor, né? Eu sempre toquei, eu sempre estava ali para ajudar. E quando ia se encerrando os louvores, o nervosismo ele ia aumentando cada vez mais. Chegava quase o ponto de baixar a minha pressão, né? E se eu não tivesse cuidado, acho que eu morri ali mesmo. Mas chegou o momento, né? E ali eu peguei o microfone, né? O irmão responsável pelo ministério que a gente fazia parte, ele me deu, e ali quando eu olhei para a multidão, olhava para cada um ali, irmãos, eu até li o texto, eu até orei, mas nada saiu. Porque até compartilhei com a irmã Suiane que, irmãos, sinceramente, teve uma parte da minha vida que eu estava mais preocupado com o religiosismo do que com a própria palavra de Deus na minha vida. Eu estava muito preocupado com a religião. E muitas coisas eu tinha que estar buscando ao Senhor só para dar satisfação. E aí, como é que você está? Fez o devocional? Fiz, sim, fiz, estou bem. E a família? Está bem, graças a Deus. Mas, irmãos, de fato e de verdade, meu coração, a sinceridade, não tinha 100% com o Senhor, não. Eu sempre zelei pela obra do Senhor. Eu subia no altar, às vezes, quando eu subia, eu só subia quando eu estava em paz com a minha namorada, que hoje é minha esposa, a mulher mais linda da igreja. E ali, meus irmãos, Deus foi me usando no louvor, né? E para terminar lá a história lá da pregação, eu não concluí, chamei o irmão responsável, o irmão subiu, concluiu a pregação, né? O que Deus já vinha preparando ele muitas das vezes, inclusive eu admiro muito ele, e ele é o meu primo, né? E ali eu fiquei muito triste, sabe? Por um determinado tempo eu fiquei triste e pensativo. Senhor, eu fui chamado para a tua obra, que naquela época a gente saía muito para evangelizar, não somente nas ruas aqui na nossa redondeza, porque a gente tinha um ministério logo ali pertinho de casa, mas em outros lugares, né? E, irmãos, desde essa época o Senhor tem me incomodado. E certa noite, quando eu sentei naquela cadeira, que eu trouxe a minha filha, para ela aqui fazer uma oração nos dízimos e as ofertas, né, no culto de jovens,
E eu já vinha pedindo ao Senhor para Deus me usar na palavra dEle. Sempre tive desejo de pregar a palavra dEle. Não sei se eu tenho um dom, mas eu sempre tenho dito para o Senhor: Senhor, usa o teu servo. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero que o Senhor me dê a mesma ousadia que quando eu pego o violão, quando eu pego a guitarra, e eu fico muito à vontade, sabe? Eu só quero fazer o teu nome engrandecido. Eu só quero levar a tua igreja a adorar. Esse é o meu desejo. Irmãos, Deus tem me provado nas pregações. Deus tem falado comigo de diversas formas. Mas, enfim, eu queria fazer um pedido à igreja, baseado aqui em Lucas capítulo 1. Se a igreja puder abrir e acompanhar, é muito importante. Lucas capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou ler esse pequeno texto de 3 versículos. Lucas capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Eu vou ler, vou fazer um pedido à igreja e nós vamos aprender junto por meio desse pedido. E vamos orar, porque a igreja que ora é a igreja que cresce, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 1, verso 8, vai dizer assim: Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Irmãos, o texto aqui ele vai falar de um homem chamado Zacarias. Zacarias era casado com Isabel, né? E os dois viviam uma vida irrepreensível diante de Deus. E o texto vai dizer que Zacarias exercia o ministério sacerdotal. Ele entrava no templo para queimar o incenso. E enquanto Zacarias estava no templo, o povo permanecia do lado de fora, em atitude de oração. Em atitude de oração. Então, que nós venhamos a aprender, ou eu creio que tem alguns irmãos que já praticam isso, mas que enquanto o ministério estiver sendo ali feito na obra do Senhor, que a igreja permaneça em oração. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos a interceder um pelo outro, né? Então, Deus ele usa quando nós oramos enquanto ali a obra está sendo feita. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, grandioso Pai, meu Senhor da glória, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, porque ela é rica, ó Pai. Ela tem um poder de transformar o homem, Pai. Ela tem um poder, ó Deus, de ensinar o caminho em que o homem deve andar, meu Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se importou conosco, meu Deus. O Senhor nos deu a Tua palavra, nos faz, ó Deus, sensíveis à Tua palavra. Ó Deus, que os nossos ouvidos venham estar sempre atentos à Tua voz, ó Deus. Que através da Tua voz, ó Deus, nós venhamos a andar nos Teus caminhos todos os dias. Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor derrame um pouquinho, meu Pai, da sabedoria, ó Deus, para nós entendermos, ó Pai, a Tua palavra e que ela venha fazer efeito, Deus, nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que não seja aqui nesse altar, meu Pai, um homem que venha falar, mas que venha ser a boca do Senhor por meio desse homem, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, assim, ó Deus, eu te sou grato por sentir a Tua presença nesse altar aqui, Deus. Ó Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, a outro Deus, além de Ti, meu Pai. Obrigado por Te conhecer. Obrigado por cada um, meu Pai, que veio aqui, que o Senhor venha abrir a mente de cada um, meu Pai, para receber do Senhor
aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo. Senhor, muito obrigado por tudo, pois é em nome de Jesus que assim eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Eu estava numa mesazinha que tem lá em casa, na área. Ali é o meu cantinho, sabe? E, irmãos, foi até assim engraçado. Eu sentei, coloquei meu caderninho do lado direito, a Bíblia do lado esquerdo e o celular na frente, para me auxiliar ali naquilo que eu fosse necessitando. E a minha folha do caderno ali estava totalmente em branca, né? Porque ali eu ia escrever algumas coisas. E olha, eu passei, acho que umas meia hora a 40 minutos para escrever, para iniciar a pregação. E, nossa, ali não saiu nada. Passou-se meia hora, passou-se 40 minutos. Acredito que passou-se quase uma hora e eu não tinha escrito uma palavra. E, Senhor, o que eu vou fazer, meu Deus? Meu Pai, apesar da leitura matinal que a gente tem, né? Eu costumo ler a Bíblia de manhã e como a minha filha está dormindo, eu acordo antes dela, ali eu vou ter um momentozinho com o Senhor ali na minha área, né? E não me vinha nada na cabeça. Eu acho que é a bateria. E não me vinha nada na cabeça e eu ficava, Senhor, me ajuda, me dá um versículo. Foi quando eu, lendo a Bíblia e vendo lá histórias, das pregações que o pastor Tiago já havia trazido e eu refletindo, revendo algumas coisas. E foi que me veio um versículo, baseado lá naquele texto da segunda multiplicação de pães e peixes, quando o Senhor Jesus chama os discípulos e diz, que não quer despedir a multidão sem antes comer alguma coisa. E os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, onde que nós vamos conseguir tanto pães, tanto alimento nesse deserto para esse povo tão grande? Aí os discípulos mesmo dizem para Jesus, Senhor, nós temos aqui alguns pães e alguns peixinhos. Esse alguns pães e alguns peixinhos foi que me deu o versículo. Parece não ter nada a ver, alguns pães e uns peixinhos, com o versículo que Deus me deu. Mas, para a minha vida, falou num pouquinho. E o versículo que Deus me deu foi Provérbios 4, 23. Apenas um versículo. E vamos ler aqui em nome de Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas traduções vai dizer, porque dele depende toda a nossa vida. Irmãos, por que nós devemos guardar o nosso coração? Qual a importância do nosso coração? O que vem a ser guardar o coração, proteger o coração? O coração, ele tem um papel fundamental para a vida material do ser humano. É o coração, um órgão muscular, que ele irriga todo o corpo do ser humano, por meio das artérias, por meio das veias, por meio dos vasos capilares, e assim ele consegue abranger o corpo em um todo. E eu estava pesquisando relacionado sobre a vida aqui no Brasil, para tirar minha curiosidade, qual a estimativa de vida aqui no Brasil, onde nós vivemos. E eu estava pesquisando e lá vai dizer que para os homens, eles vivem 70 anos, para ser mais específico, 70,5,
70 anos e 5 meses. Não sei como a ciência faz isso, mas em 2021 essa pesquisa vai dizer a seguinte: 70 para os homens e as mulheres, 80 anos e 2 meses. E os homens, eles vivem menos do que as mulheres. E eu imaginando um coração pulsando constantemente, né, no corpo dessa pessoa, sem parar. Mas aí talvez você esteja pensando que, Rafael, os nossos antepassados, eles viviam muito mais do que 70 anos, do que 80 anos. Verdade, eu tive um privilégio muito grande de conhecer, né, a irmã do meu avô. Eu tinha muita curiosidade de conhecer alguém que passou dos 100 anos de idade, porque eu queria ver o semblante da pessoa como que era, né? E ali eu cheguei, apesar de ser no momento em que era um velório, que ela faleceu nos seus 106 ou 107 anos. E ali eu cheguei e olhei, né? Bem velhinha. Mas, irmãos, Deus vai dizer na palavra, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, vai falar sobre a descendência de Adão. Havia um homem, na palavra de Deus, que é considerado o homem mais velho da Bíblia. Esse homem se chama Metusalém. Metusalém viveu seus 969 anos. Metusalém era filho de Enoque, aquele que andava com Deus, né, e já não era mais porque Deus tomou para si. E pai de Enoque, né, era um homem chamado Jared, que foi o homem que mais se aproximou da idade do homem mais velho da Bíblia, Metusalém. Jared viveu seus 962 anos, né, enquanto Metusalém viveu 7 anos mais velho do que o seu avô. E eu fico imaginando, talvez a ciência de hoje, o que ela não daria para conhecer um homem com essa idade, um homem em que tinha um coração nele que pulsava constantemente durante quase 1000 anos. É uma obra perfeita de Deus, meus irmãos. É incrível como é que Deus faz o ser humano com órgãos tão perfeitos para se viver tanto tempo. E isso me chama muito a atenção. Mas eu não vim aqui para falar apenas da importância que o coração tem para a vida do homem material. Mas eu vim falar daquilo que governa o homem material, que é o nosso ser interior, que é o nosso ser espiritual. O nosso coração, ele tem um papel primordial para o nosso ser interior. O nosso coração, ele é responsável por gerar sentimentos, por gerar emoções. O nosso coração é responsável por gerar anseios, desejos. E a palavra de Deus, ela nos ensina em cada sentimento desse, como nós devemos agir diante dos sentimentos do nosso coração. O que o versículo lá em Provérbios 4:23 vai dizer? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele depende toda a nossa vida. O coração é ele que promove ali a vida, porque enquanto ele bate, a vida, a partir do momento que ele para de pulsar, a vida do homem é tirada. E eu queria que os irmãos abrissem lá em Filipenses 4:8. Eu vou falar sobre o primeiro sentimento, que é o sentimento de pensamento. Opa, Rafael, pensamento? Mas pensamento não é gerado lá na cabeça? Filipenses 4:8. Sim, verdade. Os pensamentos são gerados na nossa cabeça. O nosso cérebro ele tem pelo menos 2 formas de pensar. A primeira forma, ele pensa de uma forma desgovernada. Como assim?
ele pensa interruptamente sem parar. Enquanto você está acordado, ele está pensando, ele está processando tudo aquilo que os teus olhos conseguiram coletar durante o dia, tudo aquilo que os nossos ouvidos coletaram durante o dia, a nossa boca proferiu. E durante a noite, enquanto a gente vai dormir, enquanto a gente está dormindo, a nossa mente continua processando. E tem pensamentos durante o dia que a gente pensa que é necessário a gente colocar força para parar de pensar, porque aquilo não está agradando a Deus. Aquilo dali está desonrando, né, o nome de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado com a nossa mente. A palavra de Deus vai dizer aqui em Filipenses 4 e 8, vai falar sobre como nós devemos proceder com a nossa mente. O que nós devemos pensar. Filipenses 4 e 8. 4 e 8 vai falar assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Deus se importou até com o que a gente deve pensar. Irmãos, a nossa mente e o nosso coração são duas armas muito poderosas. Se a gente não tiver cuidado, Satanás vai adentrar em nossas mentes e em nosso coração e fazer a vontade dele. Que é o versículo que eu quero trazer agora, que é o próximo, Gálatas 5 e 13. Gálatas 5 e 13, só voltar aí algumas folhas. Vai falar sobre a nossa carne. Porque vós, irmãos, Gálatas 5 e 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, jamais, jamais nós devemos usar da liberdade que temos para dar ocasião à carne, porque a carne ela não deve governar o nosso corpo. Porque se a carne governar o nosso corpo, todo o nosso corpo andará em trevas. Quem deve governar o nosso corpo, a palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do inimigo das nossas almas. Não. É templo e morada do Espírito Santo. É Ele que deve governar o nosso corpo. Porque se o Senhor governar o nosso corpo, todo o nosso corpo andará em luz. O nosso corpo terá um destino, mas um destino para a vida eterna e não para a morte eterna. Nossa mente e o nosso coração deve estar sempre, constantemente, sendo santificado diante do Senhor. E qual é a forma de nós nos mantermos santificados no Senhor? Aqui. Todos os dias. É um sacrifício. Tem dia que você vai chegar para ler a palavra de Deus e você não vai ter um pingo de vontade, porque o colega aqui não deixa. O amigo aqui não deixa. Irmãos, a palavra de Deus, ultimamente ela tem sido comparada como receitas para a nossa vida, como um bom médico, né? E realmente é verdade. A palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar. Eu voltei a engatear de novo, porque antes eu me considerava alguém irrepreensível, alguém que, Rafael, mas a palavra de Deus diz que é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela falar que é assim, assim, vamos viver assim, porque assim agrada a Deus. Isso não agrada a Deus, esse tipo de pessoa. Irmão, até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio.
Então que nós venhamos, e muitas das vezes, até mesmo se tornar no pequeno tolo. Não fale além daquilo que você não tem certeza. Isso, irmãos, é muito comum e nos leva a pecar constantemente. E depois que a gente fala, a gente vai, Senhor, perdoa, Senhor. Eu falei o que eu não deveria. Mas vamos vigiar. Vamos estar sempre atentos, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente. E esse leme aqui desse navio gigantesco, que é o mais complicado da gente controlar. Amém? Irmãos, vocês estão me entendendo, não estão? Realmente agora eu entendo porque que muitas das vezes os pregadores eles perguntem. Porque a igreja, né? Quem é que pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Agora eu sei que a igreja está aqui, ó. Agora eu entendi. Glória a Deus. Meu irmão, quero falar de um... Hoje em dia, a arma mais poderosa que o mundo tem são as armas nucleares, né? Existe um acordo das uniões que não se pode usar armamento nuclear em uma guerra. Porque se usar, quebra esse acordo, o acordo das uniões. E eu quero dizer para você que incrivelmente existe uma arma que ela tem um poder gigantesco. Existe uma arma que ela anda engatilhada direto. A fé é o sentimento que o coração gera, a qual não existe arma mais poderosa do que essa. A palavra de Deus vai dizer que se nós tivermos apenas um pouquinho de fé, se eu disser para esse monte do lado direito, mandar ele passar para o lado esquerdo, ele vai. Só pela fé. E eu quero contar aqui Eu convido a igreja a abrir aí, ó, em João 4,47. João 4,47 vai falar sobre um oficial do rei. João 4,47. Irmãos, esse oficial do rei, ele tinha um filho que estava à beira da morte. O seu filho estava quase a morrer. E o oficial do rei, ouvindo falar que Jesus estava nas redondezas, ele não perdeu tempo. E ele foi ao encontro de Jesus. E esse homem, ele nunca tinha visto as obras que o Senhor Jesus operava. E o texto vai falar de uma forma mais clara para nós. João 4, capítulo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus vai dizer para o oficial do rei que: oficial, se você não vê os sinais que eu tenho feito, se você não vê as obras que eu tenho feito, de modo nenhum você vai crer. Ei, irmãos, no coração daquele homem, a fé já tinha crescido, ela já tinha nascido. E no decorrer do caminho que ele vinha para se encontrar com Jesus, já tinha aumentado aí uns 10 a 100% talvez. E quando ele chega para Jesus, ele vai dizer para Jesus, em outras palavras: Senhor, eu creio em ti, desce, cura o meu filho. O Senhor Jesus, antes dele responder, já sabia o tamanho da fé que tinha em seu coração. Ei, irmãos, mas
eu creio que o Senhor não estava falando somente para aquele homem, porque diante de Jesus havia uma grande multidão. Essa multidão seguia Jesus, não era porque acreditava literalmente em Jesus, de todo o seu coração, não. Eles acreditavam em Jesus para ver os seus sinais e os seus prodígios. Eles não criam de todo o coração. E eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho, porque lá na frente, quando Jesus, no capítulo 6, do 52 em diante, Jesus vai dar uma palavra para aqueles discípulos que acompanhavam, aquela multidão que acompanhava Jesus, uma palavra sobre a carne. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. E alguns falavam entre si, lá no verso 52 vai dizer assim, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Muitos ali falavam isso. E com essa palavra de Jesus, muitos deixaram de seguir porque não entendiam o que o Senhor estava querendo transmitir, o que o Senhor estava querendo passar para aquele povo. E muitos deixaram de seguir Jesus. E Jesus vai falar, lá no verso 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Aí lá vai Simão Pedro, eu admiro demais esse homem. Senhor, para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida. Ou seja, Senhor, não há outro lugar que eu possa ir. Se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Sim, irmãos, existia ali homens, dentre aqueles 12, que realmente confiavam e acreditavam no Senhor Jesus. Mas dentre os 12, existia um que era Satanás. E desde o princípio o Senhor sabia quem ele era. Mas em tudo o Senhor tem a nos ensinar. Até nesses 12, discípulos do Senhor. Porque ele diz lá no versículo 70, não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Referiu-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, nem todos os que estão à nossa volta, diante da nossa presença, são aqueles que realmente querem ouvir a palavra de Deus. Sempre tem ali no meio das ovelhas, um ali que nós devemos a ter cuidado, porque esse daí, ele pode corromper o nosso coração, ele pode corromper a nossa alma e nos levar para um caminho de perdição, que nós venhamos a estar atentos, a tudo que adentra dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Amém? A palavra de Deus também vai falar de uma mulher, uma mulher que eu sou fã carteirinha dela. Eu acho que eu já li esse texto umas 4 a 5 vezes, mas a forma como o texto nos fala, a cada vez, a cada oportunidade, ela nos ensina algo diferente. Lá em Mateus capítulo 5, vai também se relacionar com a grande fé, com acreditar que esse soldado, esse oficial do rei teve. Mateus capítulo 5 vai falar da mulher cananeia, que veio seguindo Jesus, e essa mulher ela necessitava do Senhor Jesus para operar um milagre na vida dela, na vida da filha dela. Mateus capítulo 5, o verso 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, aquela mulher, ela já vinha seguindo o Senhor Jesus e clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto vai dizer que Jesus fala com aquela mulher por meio de uma linguagem até interessante. Jesus vai dizer que não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E Jesus, ele se encaminhava para uma missão. E ele estava sendo, digamos, interrompido pela mulher. Aquela mulher era uma mulher gentia. E mesmo acreditando num provável de que Jesus talvez não viesse ali escutar, ela persevera. Ela se lança aos pés de Jesus e pede: Jesus, me socorre, porque o Senhor é a minha última, a minha única esperança, a esperança que eu tenho. E o texto vai dizer que ela entende o que o Senhor Jesus fala, e ela vai dizer: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. O que ela estava querendo dizer? Que aquelas migalhas era suficiente para que sua filha ficasse sã. Senhor, eu preciso somente desse pouquinho de migalhas, porque essas migalhas, minha filha vai ficar liberta da prisão de Satanás. Irmãos, é poderoso, nossa. Eu não sei se você está me entendendo, mas a fé que nasceu no coração daquela mulher foi uma fé gigantesca. Aquela mulher entendeu que o pouquinho que Jesus viesse a parar o seu tempo para lhe dar atenção seria o suficiente para libertar a filha dela. E eu vou lhe dizer uma coisa, o texto vai dizer que a partir daquele momento, quando Jesus diz assim, Jesus vai dizer: ó mulher, verso 28, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ou seja, faça como você quiser. Ou seja, ela estava com uma arma poderosa na mão dela. E aquela mulher, ela queria apenas a libertação da sua filha. Era o suficiente. E Jesus vai dizer, o texto vai dizer que a partir daquele momento a sua filha ficou sã. Aquela mulher, ela teve uma fé tão grande que Jesus sequer precisou proferir uma palavra. Somente a fé daquela mulher foi necessário para curar a sua filha. Jesus não disse: filha, tu está liberta, né? Ou então, Satanás, sai porque esse corpo não te pertence, né? Como em outros momentos, quando o endemoniado chegava perto de Jesus e ele já ficava assustado, ele já vieste antes do tempo para nos atormentar, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo. Mas não, nesse momento aqui, a fé daquela mulher foi suficiente para libertar a sua filha, sem sequer uma palavra do Senhor Jesus. Irmãos, se nós soubermos atuar com essa fé, porque a fé ela anda de mão dadas com o crer. Esses dois sentimentos que nascem em nosso coração, que é o sentimento de fé e o sentimento de acreditar, eles são duas armas tremendas
para que nós venhamos a enfrentar o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, ele é repleto de ciladas de Satanás. A palavra de Deus vai dizer, lá em Pedro capítulo 5, verso 8, vai dizer, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vai dizer que Satanás, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão, que ruge procurando a quem devorar. Diferente de nós, mesmo sem saber, Satanás até ensina algo para nós. Ele ensina que nós devemos estar preparados como ele está. Satanás está sempre pronto para devorar a nossa vida, para entrar em nosso coração e fazer aquilo que agrada ao coração dele. Irmãos, vamos vigiar, vamos estar sempre atentos às ciladas de Satanás. Como eu falei, se nós passarmos a seguir os conceitos, os mandamentos e obedecer tudo quanto o Senhor tem nos ordenado, todo o nosso corpo andará em luz. Mas se nós fizermos o contrário disso, nosso corpo literalmente estará condenado, não somente o nosso corpo material. Quando eu falo nosso corpo, é nossa alma mesmo, né? O nosso espírito precisa do conhecimento, precisa da fortificação da palavra do Senhor. E esse livro aqui é magnífico para isso. É o único livro na face da terra que tem poder para tirar o homem do lamaçal do pecado e lhe dar uma nova história. Para pegar alguém que não é nada e envergonhar os que são, né? Deus, ele tem dado esse poder para nós levarmos o evangelho para aqueles que precisam de uma palavra de esperança, para aqueles que precisam de uma palavra de libertação. O Senhor disse que obras maiores farão. Então, vamos tomar posse. Se nós nos mantermos em jejum, eu confesso que eu comecei agora a fazer jejum. Eu comecei a entender que eu preciso. Porque quando os discípulos chegam lá para expulsar um demônio, eles não conseguem, né? E eles vão chegar para Jesus, por que eles não conseguiram? E o Senhor vai dizer que esse tipo de demônio, ele só sai com jejum e oração. Não é por força e nem por vontade. É pelo jejum e pela oração. Irmãos, é muito poderoso isso. Eu digo isso porque a experiência que eu tive no evangelismo foi em cadeias, foi em comunidades de pessoas drogadas. Eu já vim desse mundo. Eu sei como que é esse mundo. Eu convivi com pessoas que faziam coisas erradas, pessoas que viravam um bicho. E literalmente eu via aquilo dali. Eu via pessoas que estavam num círculo, usando droga ali, e pessoas caíam para trás, porque davam uma overdose. Irmão Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. Irmão Paulo viu esse mundo de perto, viveu esse mundo de perto. Então, irmãos, é necessário fazer jejum e se manter em oração, para que nós possamos ter autoridade de chegar e pregar o evangelho para essas pessoas, porque no meio daquelas pessoas pode surgir uma manifestação ali de Satanás. Isso é verdade, isso é verídico. Isso é verdade. Irmãos, eu já vi com os meus olhos. Isso eu não acreditava. Mas a partir do momento que eu passei a acreditar, minha mente deu uma virada na chave e eu preciso me manter em jejum e oração para melhor servir ao Senhor. É incrível como Deus, ele acaba tomando providência de outras coisas que você até pediu antigamente, mas ele acaba te abençoando, porque é consequência do que você procura. Glória a Deus. É incrível como Deus age. E eu sou muito grato por conhecer esse Deus tão maravilhoso. Irmãos, eu não vou me prolongar mais, porque a gente não deve, falar aquilo que Deus não colocou no nosso coração. E até aqui foi o que Deus colocou no meu coração. Ele tem falado grandemente, em meu coração relacionado a essa palavra. Eu acredito que deu para entender
né, que nós devemos guardar a nossa mente, que nós devemos guardar o nosso coração, porque nossa mente, irmãos, ela tem o poder de projetar as coisas e fazer o nosso coração acreditar. E o que nossa mente projeta parece ser real. E isso acaba se tornando uma doença. A ciência vai dizer que isso é uma doença. Mas não, irmãos, é a palavra de Deus. É falta de vigilância. Se nós não tiver cuidado, né, Satanás, ele vai fazer o que ele quiser. E essa é a vontade dele. Né, então, em nome de Jesus, eu sou grato, pastor Tiago, pela oportunidade. Eu achei que, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que eu fiquei nervoso. Mas eu nem acredito que eu cheguei até aqui, eu vi a pregação da irmã Rita. Eu vi a pregação da irmã Rita e aprendi muito com a mensagem dela. Eu estava no trabalho e eu preciso arrumar um tempinho, Senhor. Eu até disse para Deus, Senhor, que essa campanha não venha tocar, meu Pai, pelo menos durante meia hora. Porque eu precisava escutar. Porque, irmãos, não é o homem, como eu falei, que fala. Porque o homem não tem nada para falar outro homem, se não for o Senhor, para falar por meio da boca dele. E nós devemos estar sempre atentos em não falar bobagem. Já aprendi, irmã Rita, com a sua pregação, com a sua mensagem, né? E Deus tem me falado algo em particular, justamente o que eu falei. Controla a tua boca. Fale somente aquilo que você sabe. Se você não sabe, Rafael, fique calado. É melhor você escutar do que você falar. Amém? Então eu sou grato, meus irmãos, viu, pela oportunidade. Santo Deus e grandioso Pai, nós nos mantemos, ó Deus, em comunicação contigo, meu Deus. Nós nos mantemos, Pai, em oração, porque tua palavra diz que nós devemos orar constantemente, porque é a oração, a arma que nos defende, ó Deus, das ciladas de Satanás. É a oração, ó Deus, que nos fortifica, meu Pai. Pai, que nós possamos estar colocando o Senhor em primeiro lugar todos os dias da nossa vida. Não como primeira atividade, mas que nós possamos colocar o Senhor em tudo quanto nós viemos a fazer. Meu Pai, seja no acordar, seja no merendar, Senhor, seja ali na refeição do almoço, à tarde, seja ao dormir, ao ir para a faculdade, ao voltar, ao ir para o trabalho, que em primeiro lugar nós possamos dizer, Senhor, me protege. Senhor, sê comigo, meu Deus. Livra-me de todo mal, Senhor, que tua poderosa mão esteja, ó Deus, sobre a minha vida. Irmãos, vamos tomar posse em nome de Jesus. Meu Pai, ainda em tua presença, meu Deus, o poder da tua palavra, meu Deus, é tão grande que às vezes a gente perde a noção, meu Deus, do que nós estamos fazendo. Mas, meu Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem usado, Pai, o teu servo, para falar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Me dá, ó Deus, cada vez mais, dá à tua igreja, ó Deus, fome e sede da tua palavra, que nós venhamos a crescer, ó Deus, na tua palavra, ó Pai, que nós venhamos a crescer no teu conhecimento, meu Deus, que nós possamos estar vigilantes, ó Deus, que o nosso coração possa estar, meu Deus, sempre preparado, ó Deus, para as ciladas de Satanás, que nossa mente possa estar, ó Deus, sempre pronto, ó Deus, a escutar e peneirar, ó Deus, tudo aquilo que louva e agrada o teu nome, ó Deus, pois é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que desde já eu te sou grato mais uma vez, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai. Pois é no nome de Jesus Cristo que assim eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.